Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast aí hoje, essa noite aqui com o pastor Solismar, pastor Olivar. Vamos hoje falar sobre a Santa Ceia. Hoje o nosso tema vai ser quem pode tomar a Santa Ceia. Então vamos passar a palavra para o pastor Solismar aí também, dar a saudação para quem está assistindo. Boa noite a todos. Boa noite ao Maico, ao pastor Olivar. Então hoje a gente vai tirar muitas dúvidas sobre a Santa Ceia do Senhor. Nesse momento a gente vai fazer uma pergunta ao pastor Olivar e ele vai nos esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm quando vêm na igreja. Então, queria fazer uma pergunta ao senhor, pastor Olivar. Eu sou o diretor do diaconato e queria saber do senhor, eu posso passar no banco entregando a ceia para todos? Boa noite a todos. Aqui estamos nesta noite para conversar sobre aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos entender que há duas maneiras em que as igrejas se portam. Tem as igrejas que acompanham o costume interno delas e as igrejas que acompanham a Bíblia. A Santa Ceia, ela não é minha. Eu vejo da seguinte maneira. Quando nós entramos no texto, aqui que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 em diante, que o Senhor fala da Santa Ceia através do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Coríntios, ele vai descrevendo a maneira de participar da ceia, porque nós vemos na época apostólica, a época da graça, e aqui já são os apóstolos que estão desempenhando o evangelho. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Quando se rasgou o véu de alto a baixo, começou uma nova etapa na humanidade, etapa que eu digo, uma nova parte, que é o tempo da graça. E nós vivendo na era apostólica, o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então o Senhor pode servir a Santa Ceia para todos e deve orientar o diaconato para servir para todos, porque a ceia não é minha. Amém, pastor. Mas como a gente interage com muitas pessoas que visitam nossa igreja, vêm de outras igrejas, muitas vezes elas falam que elas não podem participar da ceia porque não são casadas, porque não tem os princípios que a Bíblia pede. Que a Bíblia pede, muitas igrejas, a doutrina delas pede, para servir a ceia a pessoa tem que ser casada. O que o senhor tem a nos explicar sobre isso? Isso é um costume interno da igreja. É uma regra da igreja, eu diria que é regra de homem, é religiosidade. As igrejas que fazem isso eu não critico, é a visão do pastor, cumpre ordem, criaram um estatuto, regra, mas eu prefiro seguir a Bíblia. A Bíblia não me diz isso que a pessoa precisa ser casada ou isso ou aquilo. A Bíblia me diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. No meu ponto de vista, é mais pecado ficar fora do que participando, mesmo estando com a vida em dia. Mas como assim, pastor? Não estou incentivando o pecado. Entra uma pessoa alcoolizada na igreja, no dia da ceia, e ele pede para participar da Santa Ceia. Vocês vão se recusar a dar ceia para ele? E se essa pessoa veio para a igreja fazer um concerto com Deus, ele sai da porta para fora, ele cai morto ou sofre um acidente, e nós não damos a oportunidade para ele consertar a vida com Deus, renovar a aliança. Porque toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós renovamos a nossa aliança com Deus. Aí nós não demos oportunidade para essa pessoa renovar a aliança com Deus. E ela parte daqui, eu te faço a pergunta, quem vai dar conta da alma dela, Maico? É nós mesmos, né, pastor? É uma coisa assim, tipo, a salvação é de cada um, né? Mas cabe a nós a dar a oportunidade quando as pessoas entram. Então não cabe eu dizer, não, você não pode. É como o pastor falou, então se as pessoas entrar e sair daqui, acontecer alguma coisa, quem vai ser ocupado vai ser nós, né? Então é um assunto bem amplo, né? Amplo. Veio aqui a obrigação da igreja, você falou em casar. Nós estamos organizando agora um casamento comunitário. Ninguém pode impedir de servir a Deus por um problema ou outro. Não.
o papel da igreja é alinhar a vida das pessoas de acordo com a palavra. Então o papel da igreja não é condenar e excluir. O papel da igreja é alinhar e ensinar as pessoas a viver de acordo com a palavra. Precisamos criar condições. A igreja está fazendo o casamento comunitário, agora dia 16 de novembro, para justamente as pessoas regularizarem a vida perante os homens, dar a César que é de César e a Deus que é de Deus. Estaremos fazendo um casamento comunitário, dando oportunidade para as pessoas regularizarem. Mas não cabe a mim julgar e excluir. Amém, amém. Na realidade a palavra mesmo fala, né? Quando Jesus diz assim, venha como você estás, então, tipo assim, não é o dever da igreja julgar. A gente está aqui para servir. Então, muitas pessoas, às vezes, julgam essas pessoas porque elas não estão casadas, elas não podem tomar ceia. Mas a ceia não é do homem. Foi o Senhor que deixou, né, pastor? Também a gente ouve junto, porque como diácono, servo de Deus, a gente conversa com as pessoas e muitas vezes elas também têm essa dúvida sobre o dízimo, pastor. Muitas pessoas acham que por elas não serem dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, elas não podem participar da ceia. E às vezes a gente fica sem saber como esclarecer para elas. Eu gostaria que o senhor desse seu ponto de vista sobre isso aí. O maior beneficiário do dízimo, o meu, sou eu. O maior beneficiário do dízimo do Maico é a Maico, o maior beneficiário do dízimo seu é o senhor. Aquilo que eu preguei hoje no culto, de nada adianta eu ter uma terra, Deus mandar a chuva, Deus mandar o sol e eu não plantar. Se eu não plantar, eu não vou colher. Então o dízimo é um plantio na minha lavoura. Pastor, mas coloca no altar. Mas quem coloca no altar, quem consagra é aquele que colhe. Eu também não encontro na Bíblia um critério que a pessoa precisa ser dizimista para participar da Santa Ceia. Não encontro, porque o que eu encontro, eu volto a dizer aqui, o que a Bíblia diz aqui. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba esse cálice. Quer dizer, você precisa examinar e participar. Agora, a questão da transformação da vida de cada um, para ir morar no céu. A questão da prosperidade é para as bênçãos aqui na terra. Nós precisamos entender, separar. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O dízimo faz parte do plantio para nós colher aqui na terra. A salvação é outra área. O dízimo é justamente para nós termos a provisão e a prosperidade material. Olha, a Bíblia diz aqui, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu não tenho poder, não tenho autoridade e não me compete julgar ninguém. E se a gente for analisar, né, Michael, hoje, como o pastor falou, o maior beneficiado é quem é nós mesmos, né? Usufrui da igreja. E a palavra do Senhor diz assim, que trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento, né, para órfãos, viúvas e as pessoas. E para a casa do Senhor. Então, tipo assim, não é você dizimar, você dá para o pastor. Você está dizimando para manter essa casa. Essa casa, é uma casa é tipo um hospital, a casa do Senhor. Ela está aqui para receber as pessoas doentes, as pessoas com depressão, as pessoas que acham que a vida delas já não tem mais recurso, não tem mais aonde elas se agarrarem. Você teve um exemplo ali fora, Soli. Casal, que eu falei para eles, vão casar? Não vão. Por quê? Porque falta dinheiro. O que eu fiz? Abracei e falei, eu vou pagar o casamento comunitário para ti. Você viu? O cara foi aos prantos. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é cobrar. Falou, não, pastor, eu não tenho condição. Falei, o teu problema, tu ouviu a conversa, o teu problema verdadeiramente é dinheiro? Então eu vou pagar para ti. Aí pergunta para mim se eu tenho sobrando no meu dia particular. Não tenho. Mas eu recebo o salário da empresa e você sabe quanto que eu recebo da igreja. Vocês são da diretoria, você sabe que o salário que eu recebo da igreja, a metade vai em gasolina. E que eu nunca cobrei uma nota de gasolina da igreja. Mas o quê? Eu sei que tudo que eu planto eu colho. Então eu aprendi a dar. Deus sabe e supre todas as minhas necessidades. Aleluia, glória a Deus. A igreja em si é como o Solismar falou, é um hospital, né? Hospital. E todo mundo que vem é para ser tratado, né? Nós mesmos somos pecadores, todos os dias nós pecamos, não tem quem não peque, né? Deus fala lá que nós somos todos
pecadores, então é um concerto com Deus toda hora. Então, esse da parte da Santa Ceia também, tipo, cabe a todo mundo, não tem? É todo oportunidade de fazer um concerto com Deus. É para Oportunidade todo de um mundo, arrependimento. De um arrependimento, de meditar. Quando eu digo, olha, você vai participar da ceia, não venha com o mesmo pecado, mês que vem pedir perdão para Deus de novo, do mesmo erro. Quer dizer, a pessoa vai meditar, daqui a pouco a palavra vai entrar, vai descer o coração e vai dar fruto. Quando Jesus falou para a mulher aquela que ia ser apedrejada, que Jesus falou, teus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. Então, quando você renova a aliança com Deus, que você participa da Santa Ceia, ali você está confessando teus pecados, pedindo perdão. Exatamente. Então você tem que procurar não fazer novamente o que você errou ali, né? Exatamente. E procurar viver a palavra do Senhor. Porque onde há arrependimento há transformação. E onde há transformação há salvação. Aleluia. É o renovo de Deus, que nem o Soli falou, né? Então, fica cada um, né? Que o renovo tá aí para todo mundo, então, né? Deus falou na Bíblia. Portanto, de conserto é para todos. É para todos, então Todos não, têm, né? não tenho que... Não, que nem o pastor falou, tem igrejas que é diferente. Tem o pastor deles fala assim e segue uma regra deles. Mas nós, como você, pastor, sempre fala, vamos pela Bíblia, né? Então a Bíblia nos fala... O dia que me provarem o contrário daquilo que eu estou, aí nós podemos mudar, mas o entendimento é claro, a Bíblia não muda. Aleluia. Amém. Também, pastor, aqui a gente ouve muitas pessoas que falam também, às vezes elas não participam da ceia. E isso já aconteceu comigo mesmo, porque a gente vai servir a ceia, às vezes as pessoas não participam porque não são batizadas, ou às vezes porque elas vêm, é a primeira vez que elas estão visitando a nossa igreja. Primeira vez que elas estão visitando uma igreja evangélica. O que o senhor fala para essas pessoas? Dá para falar que a ceia não tem critério de dizer quantos cultos nós precisamos participar. Eu não encontro na Bíblia Sagrada regra nenhuma que diga tem que ser participar de tantos cultos, tem que ser dessa igreja, tem que ser daquela igreja, tem que ser daquela outra. O que eu encontro na Bíblia é que a ceia é do Senhor. A ceia não é minha. E cabe a nós fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Se você vai lá, o próprio Solismar vai lá e serve pra pessoa, aí ela não querer, é diferente. Aí você tira o teu, né? Digamos o caso. Não podemos entrar no mérito da pessoa, forçar, mas precisamos fazer a nossa parte. Mas a tua parte você fez, né? Sim. Amém. Também, né, pastor? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre as pessoas que vêm, né, pastor? Bêbada, drogada, às vezes na igreja. Um culto de Santa Ceia, se chegar uma pessoa bêbada ou uma pessoa drogada e ela quiser tomar a ceia, eu, um diácono, um servo do Senhor, eu não tenho o direito de negar. Não. Então, tipo assim, mesmo ela estando embriagada, eu vejo dessa maneira. Então, tipo assim, às vezes a gente não pode deixar a carne, né, o orgulho, às vezes porque a gente vê assim o que acontece. Muitas pessoas hoje na igreja, a maioria das igrejas, elas, tipo assim, porque a pessoa chega mal vestida, porque a pessoa chega drogada, porque a pessoa chega bêbada, ela acha que aquela pessoa não é importante para Deus. Mas é aquela alma ali que Deus está buscando para salvar. Então, tipo assim, é que nem o senhor falou no começo ali, né? Não é direito nosso negar a ceia para eles, porque daqui a pouco eu nego a ceia, que eu como um diácono vou dizer assim, não, o senhor não vai tomar ceia porque o senhor está no pecado. Mas aí eu tô pecando porque eu estou julgando a pessoa. Está sendo juiz. A igreja, volta a dizer, não é tribunal. Não é tribunal de julgamento. A igreja é um lugar das pessoas terem um encontro com Deus e alinharem a sua vida de acordo com a palavra. Todos têm a oportunidade, né? Todos. Desde nós tivemos. Eu vejo por mim até. Quando eu vim para a igreja, acontecia muitas vezes e tinha problema com o álcool. Se o pastor desistisse de mim, o Maicon não tem jeito por causa do álcool, aí quem ia pagar? Exatamente. O Maicon teve dias de vir tocar bêbado e depois chamar no escritório e... Pô, Maicon, quando que tu vai criar jeito, homem? Quando tu vai criar jeito? Teu pai e tua mãe estão sofrendo, cara. O que é isso? Isso que tu quer pra tua vida? E foi trabalhando, sabia que tinha um coração bom, mas a questão é a seguinte, agora se eu pego o martelo e dou na cabeça dele, ele estaria aqui? Não, né? Se o senhor não... Nós precisamos exercer o amor. O amor de Cristo é tão grande e nós precisamos entender que o amor de Deus ultrapassa os limites do nosso entendimento. Excluir pessoas não é
projeto de Deus. Saber que todos que estão aqui dentro é um processo que vamos ter que passar, vai ter que entrar, a gente vai ter que dar oportunidade para ela ser curada. Eu já vi pessoas questionar por que Jesus perdoou o ladrão lá na cruz e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas e daí? Deus é perdão, Deus é amor. Deus não apoia o pecado, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Por isso que Jesus veio e se entregou por nós. Ele pagou a conta que era nossa. E ali na cruz, aquele dia, esse ladrão que foi salvo, teve uma coisa muito importante, né? Ele se arrependeu. Porque o outro não quis se arrepender porque estava com o coração duro. Né? Julgou Jesus. Tu és o rei, tu és o filho de Deus, por que não se salva? Mas o outro, com o coração aquebrantado, só disse, né? Que era para deixar o Senhor em paz, né? E pediu para ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus já perdoou ele ali. Então, o arrependimento, o amor, é que nem o pastor falou. Às vezes muitas pessoas confundem a religião, né, com placa e denominações, mas estão esquecendo da parte mais importante, que Jesus não é placa de igreja, Jesus não é cargo de igreja, Jesus é o amor. Se você não tiver amor no coração, um coração aquebrantado por almas, pelas pessoas, você sofrer com a dor do teu irmão, você não é um cristão. Por que a palavra diz assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores? Quando Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores, é adorar em amor. Em amor. Não adianta eu adorar aqui o irmão aqui dentro da igreja, irmãos, e sair ali fora e tratar você diferente. Então, esse podcast que a gente está gravando, essas mensagens que a gente deixa para vocês nas redes sociais, é para você entender assim que Jesus é amor. Jesus não quer que você venha pronto. Jesus está dizendo assim, venha como você está. E deixa trabalhar. E tudo depende de nós. Eu mesmo, minha pastora que não está aqui hoje, para vocês terem uma noção, irmãos, olha como Deus trabalha. Meu pastor chegava, eu queria atropelar ele da porta da minha casa, não é, pastor? Tipo assim, minha pastora chegar, Michael, e dizer assim pra mim, você não tem mais jeito. Dela pensar assim com ela mesma, vou desistir, não tem mais jeito. Mas Deus é tão bom que Deus não desistiu e não deixou eles. Mas aí entra o amor. Porque amor às almas é isso que você aquebranta teu coração. É que nem você, o pastor não desistiu de você. Entendeu? Então, às vezes você tá lá na casa, Deus não me ama, Deus não... Não, Deus te ama. Deus ama muito. Vocês não têm noção do amor que Deus tem pela gente, né, pastor? Sim, porque não adianta dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão, não me preocupo com o meu irmão. Às vezes eu tô no serviço. Sendo hipócrita. E às vezes eu tô no serviço e me perguntando assim, olha só como Deus é maravilhoso, né? Você pensa, eu sou pai, todos nós somos pais. A gente quando vê um filho doente, ou até uma gripe, você fica angustiado. Você imagina assim o amor de Deus, né? Meu Deus, sentado no trono dele, vendo o filho que desceu sem pecado algum, luz pura, ali açoitado, cuspido, humilhado, posto uma cruz de espinhos na cabeça, sem pecado, açoitado, sem pecado algum, pastor. E Deus lá se segurando, por quê? Porque Jesus desceu para sacrificar, para derramar o sangue, para nós ter acesso. Então Jesus, nós somos salvos por um doador. Pela graça. Né? Jesus doou o sangue dele por nós. É isso que eu acho que as pessoas, pastor, elas não entendem. Às vezes quando a gente fala do amor de Cristo, né? Elas ficam assim com o pé atrás, mas elas não entendem que para nós ter a salvação só basta nós nos arrepender. Só nós confiar e crer. É que nem o Senhor não semeou na vida do irmão ali, mas ele de coração, porque quando ele chorou, ele falou com o coração, dizendo a verdade para o Senhor. E o Senhor, com a fé e crendo em Deus, o Senhor, o que o Senhor fez? Amém. O Senhor alegrou mais ele, porque o Senhor disse assim, eu vou semear, eu vou abençoar. Amém, exatamente. Mas aí entra, irmãos, assim, esse é o dever da igreja. É esse o dever. Às vezes você julga um pastor, julga a igreja.
Mas as pessoas têm que entender assim, ó, que muitas vezes o pastor ele vai corrigir, ele vai te chamar, mas você pode ter certeza que nada que sai do coração ou da boca de um pastor ou de um servo de Deus é para te jogar no mundo, mas sim para te trazer perto de Deus. Amém. Amém? Acho que era isso, né? Então, hoje. Agradecer a todos que assistiram aí também. Quem puder compartilhar. Nós não estamos... Ninguém está aqui para se engrandecer, nada. Estamos simplesmente para levar a palavra de Deus. Alguém vai tocar, você tem certeza. A gente nem sabe quem vai ser, mas Deus está levando para... Com certeza tem um direcionamento para alguma pessoa. Que isso nós não precisamos saber quem seja, né? Que é a nossa maior intenção, que é isso, né? É alcançar almas. Alcançar almas e sem querer saber quantos foram. Mas sei que Deus vai abençoar. Quem puder compartilhar, curta ali o vídeo, mande para um amigo. Abençoa nós aí também. E é isso, somente agradecer aí. Boa noite a todos aí. Irmãos, assim também, queremos deixar aí um convite, né, pastor? Domingo, Santa Ceia. Domingo tem Santa Ceia. 2 horários, irmãos. 9 da manhã e 19 horas. 19 horas. Então participe. Não deixe para amanhã. Não deixe, vou ficar preparado. Não. Venha como tu estás. E lembrando mais uma coisa, né, pastor? Você que quer pôr a tua vida em dia perante Deus, tá aí o casamento comunitário. Venha, procure o pastor, procure a igreja, a gente vai estar te apoiando. Amém, pastor? Amém. Quero deixar o convite, porque a Bíblia nos diz em João 6,53, todo aquele que come da minha carne e todo aquele que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Quer ter parte com Deus, venha participar da Santa Ceia. E nós precisamos criar condições para você ter parte com o reino de Deus. Então venha e participe da Santa Ceia em nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção. Paz seja convosco. Aleluia. Amém. Amém. Top! Foi embora. Top! Glória a Deus. Vai ficar top do Goiás.